Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde. Educar os filhos sempre foi uma grande dificuldade dos pais. Como saber dosar a disciplina, ser mais severo, ser mais estrito ou ser mais flexível, mais maleável. Essa tem sido a grande questão de muitos pais. Nós vamos assistir agora na matéria pais que passaram da conta, pesaram demais a mão. E hoje nós vamos tratar deste tema aqui. Nós temos aqui pais, filhos, inclusive uma psicóloga que vai nos ajudar neste tema. Acompanhe a matéria. Desespero de pais que tentam corrigir o comportamento dos filhos e podem acabar exagerando. Você não tem vergonha, não? Faz favor, senhor. A sua mãe trabalha! A sua mãe trabalha! Esse tempo que tá no pé, só pagando a prestação! Por que você teve que roubar? Eu fiquei olhando. Por que você teve que roubar? Ele só quer se comida! Faz favor. Em Brasília, uma mãe foi presa depois que agrediu e raspou o cabelo da filha de 15 anos que estava bêbada na companhia de 2 jovens. Em Goiânia, esta mãe deu uma bronca no filho que já estava dentro do camburão da polícia. Ao saber que ele tinha sido preso mais uma vez por tráfico de drogas, a mulher se desesperou. Entendeu, meu filho? Então responde, eu quero ouvir alto e um bom som. Você vai virar homem? De caráter? Tá, eu vou comprar a briga com você. Mas você vai ter que ser, meu filho, porque se você não for, eu tô pedindo pra eles cuidar de você. Que se você não for, vai ser a última coisa que eu vou fazer da minha vida. Mas você vai levar uma surra, meu filho, que você devia ter levado quando você era criança. Este pai também perde o controle ao ver o filho algemado. A primeira reação foi bater no rapaz. Eu não te criei pra isso, cara. Alô? Sem vergonha. Logo em seguida, o pai chora. Já em Minas Gerais, este outro pai entregou o filho de 14 anos à polícia. O adolescente tinha acabado de participar de um assalto. Na delegacia, Sidney se disse envergonhado com a situação e desabafou. Você tem que estudar, trabalhar, me ajudar eu, sua mãe. Você vê que nossas vidas não é difícil. Então sai dessa vida, meu filho. Eu não quero ser desse jeito, não. Eu quero ser um homem transformado. Você trabalhar igual seu pai trabalha. Mais um caso que chamou a atenção de todo o país aconteceu durante as manifestações em São Paulo, em junho desse ano. Com medo do que pudesse acontecer com o filho, este homem retirou o adolescente da manifestação e ainda discutiu com ele na frente de todo mundo. Trabalha! Você é meu filho! Eu quero saúde! Fomos às ruas saber o que pensam pais e jovens. Muitas mães a gente vê que se põe no mesmo nível dos filhos, falando palavrão, falando, sabe, você vê na rua assim, conversando, como se eles fossem da mesma idade. Então eu acho que é a falta de limite dos pais. Você enxerga sua mãe como seu próprio agressor, alguém que está indo contra você, você também não vai aprender nada. Então é uma atitude realmente que só vai trazer uma questão de que a filha vai querer se rebelar ainda mais. Meu pai e minha mãe nunca me bateu, sempre me colocaram de castigo, né? E aí, ó, hoje eu tô trabalhando, tudo certo e tá indo na vida. Ele tem que estabelecer, sim, uma correção, algo que vá, né, educar ele, como privar ele de algum benefício e tal, para que ele aprenda a lidar com as coisas da vida, mas não chegar ao extremo, né? Todos os exemplos mostrados nessa reportagem revelam que os pais, em momentos de tensão, têm dificuldade de se controlar para educar os filhos. Você é pai, você é mãe e tem tido dificuldade também na disciplina com seus filhos. Você muitas vezes não sabe como agir, você já se viu sendo mais disciplinar, mais militar até mesmo na educação dos seus filhos e depois você vira a estratégia para ser mais maleável, mais amigo e você nunca vê resultado de nenhuma das duas. Você às vezes coloca o videogame lá no armário, tranca e dá o castigo, você cancela a festa de aniversário, você cancela o fim de semana, você não permite aquilo que estava previamente combinado como um castigo para os seus filhos e infelizmente não tem visto o resultado. Nós vamos tratar desse tema aqui hoje. Nós temos aqui alguns convidados que vão nos ajudar a falar sobre o tema. Nós temos aqui 2 mães que estão com seus respectivos filhos. Temos a Jaidete e a Ana. Tudo bem? Tudo bem.
Vocês têm microfone? Tudo bem. Ok. A Jaidete é sua filha Ana, qual idade ela tem? 16 anos. 16 anos. E a Rosana, que está aqui com seu filho Leonardo, qual a idade do Leonardo? 12 anos. 12 anos. Isso. Muito bem. Vocês vão falar daqui a pouquinho quais os estilos disciplinares que vocês seguem, que eu entendo que são opostos. Eu não sei ainda qual é qual. Daqui a pouco a gente vai descobrir. E nós temos aqui a psicóloga, doutora Daniela. Isso, boa noite. Tudo Renato, bem? Tudo bem. Boa noite, Cris. Você, doutora, lida normalmente com esses casos familiares, né? Sim, é muito comum, né? E hoje nós não estamos aqui para apontar o modelo correto, mas para ponderar e entender, né, os pontos positivos, negativos e como a dinâmica da família funciona nos dois modelos. Exato, muito bem explicado. Cristiane aqui, minha esposa, claro, e a Raquel, que está sempre aqui pesando as opiniões do ponto de vista do jovem também. Exatamente. Boa noite, Você Cris. deixou uma enquete também lá na minha Deixamos. página. Na página da Cris, a gente colocou uma pergunta. Qual a melhor forma de educar os filhos? E a gente espera que o pessoal de casa coloque a sua opinião. Isso, vamos ver os comentários e a gente vai ler aqui os melhores no programa. Então vamos já iniciar desse ponto de vista que a doutora Daniela falou há pouco, que não existe melhor forma, não existe, talvez já respondendo a enquete lá do Facebook, não existe um método correto. É isso que a senhora quis dizer? Exato. Cada família, cada pai, cada mãe vai instituir uma dinâmica que ele acredita que é a que melhor funcione. Isso tem muito a ver com a educação que ele teve. Alguns pais tentam fazer exatamente igual ao que eles passaram, né, com seus pais, replicar esse modelo, e outros, por alguns traumas vividos, algumas decepções, tentam estipular um modelo totalmente oposto. Mas será que funciona? Né? Realmente um desafio. A questão, você falou, os pais vão implementar o estilo que eles creem ser o melhor. E se eles creem errado? Não há certo e errado, é um risco, né? Tentativa e erro a todo momento. As experiências vão mostrando para os pais e para os filhos se o caminho está certo, ou se é hora de parar e fazer a meia volta e tentar um outro caminho, né? Quer dizer, ele tem que estar atento. Ao ser humano que ele está educando, porque cada ser humano é uma caixinha de surpresas, a gente não sabe se aquela criança vai ser uma criança mais extrovertida, mais apta a receber a disciplina, ou se ela vai ser bem difícil, um gênio difícil. Então o pai tem que ver a criança que tem e depois então pensar o que essa criança precisa e não necessariamente aquilo que eu recebi quando eu era criança. Isso. Ele tem que estar sensível, né, realmente aí às respostas dos filhos, e aí sim ele entender qual caminho seria o mais adequado. Não há uma receita de bolo, né, infelizmente. Então realmente trata-se aí da sensibilidade dos pais nesse momento. E aí eu fico pensando aqui, muitos pais até sabem que precisam ser sensíveis, né, à situação do filho. Só que os pais também têm problemas, muitas vezes, né? Os pais estão passando por dívidas, problemas no casamento. Às vezes a mãe está estressada porque sabe que o pai está traindo ela. Então, muitas vezes os pais jogam aquela frustração nos filhos. Então, não é nem a disciplina, não é nem o modo de educar, é realmente estar tirando de dentro da mãe ou do pai aquilo que ela sente, né? A gente viu ali na matéria um pai agredindo o filho depois de uma, como é que se diz, manifestação, e o pai, ele estava agredindo, mas por que ele estava fazendo? Eu fiquei pensando assim, como que um pai ia fazer isso na frente de todo mundo ali? Porque ele estava sentindo muita vergonha, ele estava jogando toda a frustração que ele estava sentindo pelo filho estar fazendo aquilo no filho, né? Então eu acho que é aí que muitos pais erram, porque não estão, na verdade, pensando aqui, peraí, esse problema é meu, eu tenho que lidar com ele longe dos meus filhos. Não, eles estão jogando os problemas nos filhos. Cris, isso acontece mesmo. Os pais se projetam muitas vezes nos filhos, né? E o pai, a mãe é um referencial para o filho. Então, às vezes, as coisas se misturam muito. É difícil fazer essa separação realmente. Às vezes, é necessário uma ajuda, até realmente de um psicólogo, até de um psiquiatra, para que haja esse exercício de parar, né, no dia a dia e poder fazer essa distinção.
Mas é difícil. Quer dizer, não é um trabalho assim que é natural, né? Você já toda mãe é naturalmente uma mãe, toda mulher é naturalmente uma mãe, todo homem não é. Você tem que realmente aprender, porque às vezes demora a vida da criança inteira para você aprender que não é assim. Que é uma grande questão que a gente tem que pensar também. Como que os pais vão conseguir educar os filhos se eles não foram educados a ser pais? É uma grande questão, né? Porque para educar filhos eu preciso aprender primeiro a ser pai, eu preciso saber o que é ser pai. E, infelizmente, o que a gente sabe de ser pai é o que a gente aprendeu com os nossos pais, que pode ter sido bom ou ruim. E mesmo que se foi bom, pode não transferir necessariamente para os nossos filhos, por causa daquela questão de cada um ser diferente. Então, realmente é um grande desafio. Tem alguma dica, assim, por exemplo, se a criança tem uma certa personalidade, então esse estilo vai funcionar melhor? Tem alguma dica que você trabalha, algum modelo de disciplinar, estilo disciplinar, que funciona para certos perfis de criança ou não? Na realidade, as crianças que são mais pacatas, né, mais obedientes, é óbvio que é muito mais fácil, né, de lidar. Agora, as crianças que apresentam uma certa rebeldia, né, que se opõem às ideias e opiniões dos pais, é importante que os pais tragam essa criança para perto. É muito comum os pais acabarem afastando, né? Às vezes o pai até agride fisicamente, com palavras, é o tempo todo dando broncas, repreendendo. Então essa criança, ela vai se trancar no quarto ou vai ligar o videogame, né? Que é uma forma dela nem manter contato. Mas o pai tem que ganhar essa criança, ficar mais fácil de lidar no dia a dia. E criar as regras de casa como se fosse um jogo. E ela tem que participar desse jogo, né, dessas regras. Uma coisa assim que eu vi na minha casa e eu vejo acontecer muito. Nós éramos em 2 irmãs, né? Até meu irmão chegar, a gente já era adolescente, mas éramos eu e minha irmã. E eu sou bem diferente da minha irmã. Mas eu fico pensando quantas vezes os pais educam porque eu era assim aquela boazinha, tá? Eu era boazinha. E minha irmã passou por muita cirurgia, passou por muita operação, ela era muito estressada, minha irmã. Sempre foi muito estressada na infância dela. Então, eu era boazinha e a minha irmã era estressada. A minha mãe, ela queria que a minha irmã agisse como eu. Tá vendo a Cristiane? A Cristiane não chora por causa disso. Por que você não faz isso? Não fala assim, olha só. Então, às vezes, os pais erram nisso aí também, porque você tem 2 filhos ou 3 filhos, e você acha que a mesma educação vai servir para os 3. E não é bem assim, né? Porque cada um tem uma personalidade diferente. Né? E a comparação nem sempre é saudável, né? Porque daí a criança que é comparada com a outra, que é o exemplo, ela fala, poxa, mas só ela, né? Só ela que é boazinha, só ela que merece aí ter atenção. E eu não tenho minhas qualidades, né? Meus pontos fortes. Então a comparação nem sempre é saudável, né? É importante ressaltar cada ponto positivo de cada criança. Realmente, já foi feito até estudo com gêmeos que foram criados, né, no mesmo ambiente, tiveram a mesma educação, só que eles eram completamente diferentes, porque realmente a personalidade, a genética, ela tem um traço muito forte nisso tudo. Agora, você falava sobre as regras do jogo. Queria que você elaborasse mais sobre isso. Como que os pais têm que fazer? Que jogo é esse e como que são essas regras? É muito comum, não, desde que a gente nasce, desde bebê, existem regras, né? Então o bebê tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para tomar banho. Quando uma criança vai brincar na escola ou na rua, o joguinho, a amarelinha, o esconde-esconde tem regras. Eu vou contar até 10, não pode olhar. Então, dentro de casa também tem que haver regras, né? Não estou dizendo de ditadura, de severidade, mas tem que ter uma organização. Então, é diferente o pai chegar e falar, fulano, você não vai chegar em casa depois das 8 da noite, né? Quando já se trata de um adolescente, por exemplo. E aí o adolescente vai falar, pai, eu quero chegar às 10. Então, esse embate não é bacana. Por que não? Vamos negociar? O que fica melhor? Nem às 8, nem às 10. Vamos negociar às 9, então? Pode ser. Então, a criança ou adolescente tem que começar a fazer parte dessas regras.
pai, mãe, pode ser dessa forma? E o pai e a mãe vão analisar. Se sim, ok. Se não, é o momento deles colocarem ali na hora que não. Mas de chamar para junto, né? Tem que ser um ambiente favorável, confortável, democrático, essa é a palavra, democrático, né? Então ela não se sente sendo castigada, sendo punida. Realmente são regras do jogo. E tem que haver ganhos, né? Então, o pai vai dando autonomia, a criança, o adolescente, o jovem vai conseguindo cumprir aquilo com excelência. Então, o pai vai dando mais autonomia, né? Agora, se não conseguiu cumprir, se transgrediu, então é hora de corrigir também. É importante corrigir no momento que o fato acontece, né? Então, eu acho que chamar para junto, participar desse joguinho de regras, hora de escovar os dentes, qual é a hora do videogame, vamos negociar, o que você acha, você está gostando, tá bom assim? O que a gente pode fazer de diferente? Como que é na casa do seu amiguinho? Então, é realmente uma forma de quebrar aquele estigma, né, de que o pai manda e o filho obedece. É muito interessante esta abordagem participativa, né, do pai e do filho, porque não somente ele se torna mais democrático, mas também o filho aprende uma habilidade básica que é a negociação. Ele tem que saber negociar, ele tem que saber lutar pelos direitos dele ou por aquilo que ele quer. E não é pela força, não é por show, fazer uma cena em casa e que ele vai conseguir na chantagem emocional, na manipulação, mas sim na negociação, na conversa, no debate. Vamos apresentar os nossos argumentos. Nós temos aqui também as mães, que eu gostaria de saber quem é a mãe mais maleável, mais flexível, qual é a mais durona, mais... qual das duas? Eu me considero mais maleável. Mais maleável, Rosana? A Jaidete é mais durona? É um pouco, sim. Um pouco durona. Tá, então vamos começar com a Jaidete. Como assim? Por que você... Deixa eu perguntar a sua filha, desculpe. Vou falar com você em seguida. Mas deixa eu perguntar para Ana, não é isso? Isso. Ana, ela é durona mesmo? É. Depois ela vai... Tem que falar, cuidado com o que você vai falar, porque senão... Conta aí pra gente. Como assim que ela é durona? É muito, assim, de pôr limite, né? Ela sempre colocou limite. Com amizades... E eu queria que ela fosse mais liberal, né? Só que ela sempre colocava limite, tinha limite para tudo. O limite nem sempre é ruim, aliás, os limites são bons e importantes, como a gente acabou de falar sobre as regras. Mas você diz assim que é demais, você acha que ela passa da conta, você gostaria de um pouquinho mais liberdade? Eu queria mais liberdade, né? Tem algum exemplo que você pode dar? Um exemplo é assim, antes eu queria sair com as minhas amigas, aí ela já não deixava. Queria, assim, pra uma festa, aí ela já não deixava. Aí eu não entendia, né, por que ela era assim. Porque as mães das minhas amigas, ela era liberal, né? Então eu não entendia o porquê que ela era assim. Achava que ela era chata, né? Você não entendia por que ela te proibia? Isso. Mas, por favor, Rosana, acho que se ela usar o seu microfone por enquanto, para a gente conversar com ela. Jaidete, você dava razões para ela? Olha, eu não quero que você vá por causa disso, daquilo, ou não? Dava razão sim, porque eu via a menina da idade dela, muitas vezes já até com filho já. Né? Então, uma vez ela chegou para mim e falou assim, tem uma baladinha teen. Né, da idade dela, na época ela tinha 12 anos, 13 anos, ela queria que eu deixasse. Mas tá a hora, não sei o que, pode ir buscar. Não deixei. Ela ficava emburrada, com a cara feia, né, e tinha parte também da escola, né, tava lembrando aí que teve uma situação que assim, deu vontade de explodir com ela, porque eu estava trabalhando, a Ana saía meio dia da escola. Então era e eu controlava o horário dela sair da escola. Eu dava o tempo assim, peraí, deixa ela chegar em casa, eu vou ligar. Ligava no celular dela ou ligava em casa para saber se ela já estava chegando. Aí nada. Aí eu liguei, era 1h da tarde, Ana não tinha chegado. Liguei 1h30 da tarde, Ana não tinha chegado. Liguei 2 horas, Ana não tinha chegado. Aí já ia dar 3 horas da tarde. Eu falei assim, eu preciso ir embora, vou atrás da Ana. Aí eu fui na escola da Ana, liguei para pai, para tia, para todo mundo e nada de saber da Ana. Aí eu fui para cá, quando cheguei na casa da tia dela, ela tinha acabado de chegar lá. Aí eu olhei para ela, deu vontade de eu bater
ou dizer um monte com ela, né? Estourar, porque Mas eu você já... conseguiu se Porque controlar? imagine como é que eu não estava, né? Eu Você já conseguiu se estava controlar? preocupada, nervosa, eu já estava... Né? Eu queria, queria bater nela. Parece que você está nervosa Aí agora só de lembrar. Eu imagino na hora. Nervosa só de pensar que a senhora passou. Quem é Porque mãe, 2 horas, 3 horas, quem é sem mãe, saber onde seu imagina, filho você tá. já fica quase sem voz. Aham. Aí eu fiquei muito nervosa. Aí peraí, eu tenho que pensar o que é que eu vou fazer. Eu cheguei para ela e falei, Ana, a minha vontade agora é te bater. Mas aí eu fui conversar com ela, porque eu já tinha agido de maneira errada com os outros 2. Aí eu aprendi, né, como a psicóloga estava falando, que às vezes, né, como eu fiquei separada no começo dos 2, então eu agi errado com os outros 2. Então, jogava frustração, batia, falava, gritava. Então, eu agi errado e eles tiveram a atitude errada, né, por isso. Então, eu não vou poder errar com a Ana também. Então, eu comecei a tentar, né, não, eu tenho que mudar a maneira e... Aí eu fui conversar, eu não gostei, a vontade era de te bater, né, mas eu não gostei, foi errado o que você fez, né, e comecei colocando o limite, tal hora agora eu quero você em casa, e aí de você, se você não tiver, eu vou começar a cortar as coisas que você gosta. Como é que foi, Ana, né? Essa conversa te ajudou, o fato dela não ter te batido aquele dia, conversado mais? Como que foi para você? Me ajudou, né? Eu comecei a pensar no que ela estava passando comigo, né? E aí eu fui mudando aos poucos, né? Fui tendo atitudes diferentes. Você entendeu a preocupação dela? Você conseguiu se colocar no lugar da sua mãe? Por que ela estava tão preocupada com você? Isso. Que é importante esse lado. Às vezes o pai não transparece ou não explica de uma forma que a criança ou jovem possa entender o porquê daquela regra, o porquê daquela chateação. Então a criança simplesmente fica com aquilo. Mas por quê? Por que eu não posso? Você só está sendo mal comigo, você está sendo má comigo, você não quer que eu seja feliz, você está querendo podar a minha felicidade, estragando... Tá. Então, às vezes o pai não comunica isso bem e às vezes o filho não quer entender. Simplesmente quer fazer a chantagem emocional. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho, que eu queria o comentário da doutora Daniela, sobre a abordagem desse pai que deu chineladas, a gente vai ver a maneira dessas chineladas, numa filha pequena. O que a doutora acha a respeito disso? Mas antes vamos falar com a Simoni, que ela está por Skype. Ela veio ontem na nossa palestra da Terapia do Amor pela primeira vez, é isso, Simoni? Isso, pela primeira vez, eu estive lá ontem no Templo de Salomão, amei, nossa, sinceramente, já era pra me ter ido antes, marquei várias vezes com algumas amigas, infelizmente sempre acontecia algo que não dava certo, mas ontem quase não deu, mas eu falei, não, tem que dar, fé em Deus vai dar, aí eu fui, amei vocês 2, olha, vocês são lindos. Foi muito... Obrigado. Tem muito que aprender com vocês, viu? Como? Eu tenho muito que aprender com vocês 2. Tem que continuar indo então, né, Simoni? Eu vou. Toda quinta-feira pode ter certeza que vou estar lá. Você veio de onde? De qual lado da cidade? Eu sou da região da Moca, a Zona Leste, perto ali do Brás. Pertinho. Do lado de vocês. Do lado, exato. Você aprendeu alguma coisa assim que te marcou, que você guardou com você da palestra de ontem? Sim, aprendi várias coisas, né? Não vamos falar agora aqui que o tempo é curto, mas uma delas é que você tem que sempre tem algo para você aprender, para você melhorar, né? Por mais que esteja bom, mas sempre tem algo para melhorar, né? Aprendi lá também que ontem sobre você falando, né? Que a gente tem que se amar por dentro, né? Que a gente tem que amar quem somos nós, né? Igual você falou assim, você se orgulha de você? Você gosta da mulher que você é? Aí você para e pensa, nossa, quem sou eu, né? Aí eu falei assim, não, realmente, eu gosto, vou aprender a gostar mais de mim, né? A me valorizar mais, gostar de mim, assim, pelo que eu sou por dentro, né? Que o amor vem por dentro, não de fora para dentro, né? Foi isso que você falou ontem. Exato. A busca começa dentro, né? As pessoas, normalmente, quando pensam em amor, elas buscam fora. Isso. E elas não conseguem, antes disso, ter um relacionamento com elas mesmas. Então, elas vão buscar uma coisa que elas nunca conheceram. Verdade. Como que elas vão encontrar algo que elas nunca viram, né? Não dá. Concordo plenamente com você, aprendi isso, vou colocar em prática, né?
E gostei muito, assim. O melhor de tudo, que eu cheguei lá, tava meio desanimada, meio triste, né? É incrível, não tem como dizer em palavras. Só a pessoa indo para ela sentir o que eu senti. Sair de lá, assim, super mais leve, mais feliz comigo mesmo, sabe? Digamos assim, de bem pra vida. Às vezes pode parecer que é exagero, mas não é. Eu aconselho todos irem, precisa conhecer e pode ter certeza, toda quinta-feira estarei lá, porque uma coisa eu coloquei na minha cabeça, eu sempre tenho que aprender a conviver melhor com os outros, né? E é isso que você mostra pra gente, né? Você mostra que a gente precisa saber lidar com o próximo, né? Não é tudo olhar pro seu próprio umbigo. Você está num relacionamento no momento ou não? Então, eu estive, né, recentemente eu terminei esse relacionamento, um relacionamento que já vem há muitos anos, desde os meus 16 anos que eu conheço essa pessoa, né, infelizmente não nos casamos, que era o meu sonho, a gente casar, formar uma família, ter filhos, adoro criança, né, mas terminamos recentemente. Agora eu estou em busca de me reestruturar, né, de cuidar de mim, né, de me encontrar comigo mesmo. Antes de partir para outro relacionamento, é muito importante você fazer isso e aprender do anterior também, porque apesar da decepção, não se cumpriu o que você esperava, mas você tem que trazer as lições do relacionamento anterior para você não repetir erros, não que você foi a única errada, mas simplesmente não deu certo e ele teve os erros dele também, mas da sua parte, o que você pode aprender, isso você vai também aprender a extrair quando você continuar vindo nas palestras, você vai ter uma visão diferente de tudo o que aconteceu também. Tá bom, Simone? Pelo pouco que eu tenho visto vocês falando, né, pelo relacionamento que eu tive, eu tenho muito que melhorar. Errei muito, claro, todo mundo erra. Ele também errou, mas é com esses erros que eu vou toda quinta-feira para corrigir e não cometer novamente no próximo relacionamento. Tá bom, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um abraço. Nos vemos na próxima quinta. Tchau. Até. Legal, né? Nós vamos agora, falando na palestra, vamos assistir a matéria das nossas palestras aos domingos da Transformação Total de Pais e Filhos, onde Cristiane e eu temos falado deste assunto que estamos tratando aqui hoje. Pais, filhos, como lidar com isso, como resolver a situação da convivência familiar, você que tem problemas com seus filhos, você que tem problemas até de vícios, como você pode aprender com esse assunto. Vamos assistir a matéria. Problemas familiares nos abalam profundamente e suas consequências podem ser bem prejudiciais. Não apenas no lar, pois algumas situações podem comprometer nosso desempenho no trabalho, na escola, enfim, em nossa vida social. Mas uma palestra tem mudado essa realidade. Nela, Renato e Cristiane ensinam famílias a superar as dificuldades dentro de casa. Ela ajuda muito a gente assim, a ter mais, a amar mais um ao outro. Ajuda a gente a ter mais afinidade, mais confiança, dá mais concentração pra gente, pensar melhor, entender um ao outro. Aqui eu tô aprendendo, entendeu? Como é que eu posso lidar com essa atitude, né, de ser mãe, paciente, ter cuidado, entendeu? E está sendo muito bom. Eu tenho participado para poder me preparar para o futuro, quando ele crescer. Vanessa é filha de pais separados. A jovem tinha muitos traumas na infância. Eu sempre fui uma filha muito problemática, né? Porque assim, eu não fui criada com os meus pais biológicos, então eu tinha muita mágoa deles. Quando eu cheguei aqui, eu não falava com minha mãe, por exemplo. Eu tinha muita raiva dela porque pelos erros que ela cometeu no passado, que hoje eu entendo, graças às palestras, que foi por imaturidade, né? Ela me teve muito nova. Então, assim, o nosso conflito era muito grande. Eu, minha mãe e meu pai. Eles dois são separados, né? Na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, ela aprendeu a superar os problemas e hoje se considera uma nova pessoa com uma nova família. Mas eu aprendi que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. E, obviamente, eles também estão mudando aos pouquinhos. Eles ainda não estão vindo comigo, mas eles já estão diferentes comigo. A minha mãe começou a tomar atitudes diferentes, o meu pai também. A palestra tem me ajudado muito. Suzy brigava constantemente com os pais. Sempre tive uma certa dificuldade para conversar.
Meus pais, assim, nunca me entendiam, a gente acabava discutindo e nunca tinha paz em família. Porque, assim, eles não confiavam muito em mim, tipo, não me deixavam muito sair de casa, eles também brigavam entre eles e, assim, acabavam deixando a gente um pouco para trás. Com as palestras Transformação Total de Pais e Filhos, os pais passaram a acreditar nas palavras de Suzy e o relacionamento mudou para melhor. A gente sai bastante junto, passeia, conversa mais, tem mais amizade entre a gente. Em 5 meses de palestra, Lisandra viu a mudança no filho e nela. Tinha uma dificuldade muito grande de conversar, de entender um ou outro, né? Ele tinha os problemas dele, eu não entendia, então ele se fechava. Eu, com os meus problemas, não conseguia expressar para ele o que eu queria passar, né, de bom, porque eu já com meus problemas não conseguia ser mais clara, né? E aí ficava aquele conflito, né? Ele falava, não me entendia, eu falava. Então isso dificultava muito da gente ter uma conversa de mãe e filho mesmo, né? Para poder passar aí o que a gente quer passar para os filhos, né? Que é o melhor. Quando eu queria conversar, ela falava algumas coisas eu não entendia o que ela queria me passar, eu ficava mais chateado ainda. Ficava triste e achava que não tinha mamãe em casa para conversar, assim. Hoje a gente consegue conversar, antes de tudo eu me ponho no lugar dele. Peraí, ele é um jovem, ele tem uma outra vivência, não adianta eu querer colocar toda a minha vivência na cabeça dele. Então eu tenho que passar de uma outra forma para que ele me entenda e ele também possa ter um aprendizado com o que eu estou falando. Faça igual estas pessoas. Venha participar da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, todo domingo às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada é gratuita. Neste domingo, às 18 horas, esteja com a gente, você pai, você filho, são todos bem-vindos. Nós gostaríamos de compartilhar com você aquilo que nós temos aprendido lidando com estes casos e também nós, como pais, o que nós aprendemos ao longo de muitos erros e muitos anos, também o que nós podemos compartilhar com você. Repito, você não vai conseguir ser um pai, uma mãe muito eficaz para educar o seu filho se você não foi educado para ser pai ou mãe. Você precisa aprender, você precisa investir nesse conhecimento para você fazer isso melhor. Muitas vezes a mãe, ela pensa assim, bom, eu sei o que meu filho precisa, eu sei como ser mãe, eu sou mãe. Né? Só porque você deu a luz a uma criança, você já acha que você é mãe, você sabe como ser. Mas muitas vezes você erra. Eu errei. E a maioria das mães, eu acredito que todas as mães erram por um período, porque você tem que aprender a ser mãe com o seu filho. Não é uma coisa que você aprende com um livro ou porque você simplesmente se tornou uma mãe. Não, você vai aprendendo com as experiências e aí você vai errando e você vai aprendendo. Bom, isso aqui não dá certo, né? Que eu acho que foi o caso da Jaidete, né? Você errou com os seus outros filhos. Então bom, agora eu vou fazer diferente com a Ana. Quer dizer, é um processo. É claro que dá para você evitar muitos erros, como você viu aí na matéria, essa mãe que ela já tem uma idade, já o filho já é bem grandinho, né? E eles não se falavam. Eles não se falavam. E ela teve que vir na palestra para aprender a lidar com o filho dela, que era mais sensível, que ele queria era uma coisa que ela podia dar. E não era essa questão de ser seca ou achar que ele que tem que pedir perdão. Então, tem certas coisinhas que você pode afinar vindo nas palestras. Porque só o fato de você focar no assunto de filhos, de pais, você naturalmente vai conseguir melhorar aquilo, porque tudo que você foca, você consegue entender melhor, você desenvolve pensamentos, raciocínios, e você começa então a aplicar estratégias mais dirigidas, mais apropriadas para aquele relacionamento. Infelizmente, muitos pais hoje em dia, eles simplesmente tocam o assunto de ouvido, vão tocando de ouvido, meu filho tal, come aí, vai para a escola e tal. Meu filho, ele tem que me amar do jeito que eu sou. Acha que vai ser automático, é o mesmo problema do casamento. Casa e acha que o amor vai tomar conta de tudo. Só porque é meu filho, vai me obedecer, vai ser sempre o melhor, eu sou pai, nós sempre vamos nos dar bem. Não é sempre assim. Então você precisa prestar atenção. E quando você vem à palestra, você se expõe a ideias novas. Você é convidado, é desafiado a pensar de maneira diferente.
e você sai dali pensando, poxa, eu estou errando nisso, eu preciso mudar naquilo. Há uma outra maneira de lidar, poxa, eu não sabia disso. É isso que os pais têm aprendido na palestra da transformação total de pais e filhos. Aos domingos aqui no Templo de Salomão está aberta para você esta oportunidade. Mesmo que você não venha com o seu filho, com a sua filha, venha você sozinho, ou você jovem. Hoje nós temos muitos jovens, aliás, o caso que você mencionou há pouco, foi ele que começou a vir na palestra e convidou a mãe depois para vir. Eu fico pensando, se nós tivéssemos essas pérolas que as pessoas têm recebido nas palestras de domingo, nós não iríamos ter errado tanto. Sem dúvida. Então, nós queremos dar a você a oportunidade de não errar tanto quanto a maioria das pessoas erram com os filhos. Às vezes a criança é até boazinha, sabe? Ela não dá problema, mas às vezes ela não dá problema, mas ela carrega um trauma. Uma coisa que aconteceu, que você fez, o que você falou, e você acha, por ela não falar nada, que está tudo bem. Né? Então, tem tantos problemas entre pais e filhos, e a gente não acha a solução por aí. Você não vê, inclusive você vê o contrário, nos filmes, nas novelas, você vê o contrário, só problemas e nenhuma solução. Nós estamos dando para você ferramentas que você vai poder usar no dia a dia. Às vezes, uma palavrinha já muda totalmente a maneira de você olhar para o seu filho, tratar o seu filho e vice-versa também. Raquel, qual era o estilo dos seus pais na sua criação? Então, Renato, a minha mãe, ela é uma pessoa bem rígida, sim, na forma de me educar, mas eu me assemelho muito à história que a Cris falou. Eu e a minha irmã, nós temos personalidades muito diferentes, né? E a minha irmã, ela é do tipo de pessoa que segue mais a opinião da minha mãe e eu tenho mais a minha opinião, né? Então, os pais têm que perceber que os filhos, eles têm opiniões diferentes, né? A minha mãe, ela sempre procurou educar nós duas de uma mesma forma, porém nós éramos de pessoas diferentes, com personalidades diferentes, né? E uma coisa que eu estava ouvindo a história da Jaidete, da Ana, que eu acho que muitos pais erram, por exemplo, no momento de raiva, né? A Jaidete falou assim, minha vontade era chegar e bater na minha filha. Às vezes os pais até batem, mas o filho nem sabe porque está apanhando. Assim, eu entendo que os pais muitas vezes assumem o ato de bater como a melhor forma. Eu entendo isso, eu não pretendo ter filhos, mas se eu tivesse, talvez essa fosse a melhor forma que eu encontraria também. Mas explicar o porquê que o filho está apanhando, então, seria bem mais plausível do que simplesmente bater para descontar uma raiva, porque o pai, ele vai se sentir bem. Não, agora bati, tá tudo certo. Mas e o filho? Aí acontece o que a Cris falou, a criança, ela cresce, pro pai tá tudo bem. Não, meu filho tá crescendo, sabe o que é certo e o que é errado, tá me obedecendo, mas ele vai crescer um adolescente com raízes dentro dele. E mais tarde, depois o pai não sabe porque talvez ele foi para um caminho que ele não gostaria, mas não teve a conversa, como a doutora Daniela falou, não teve o diálogo, não teve a paciência, porque é muito mais rápido o pai dar uma bronca do que o pai sentar e conversar com a criança. Né? E isso é o que vocês ensinam na palestra, porque eu entendo que muitos pais não fazem isso porque não sabem como fazer, eles não tiveram essa criação, os pais deles não ensinaram eles assim, mas hoje tem a palestra justamente para isso, né? Para eles aprenderem a como conversar com os filhos. Exato, o ideal é que nem tenha necessidade de bater, exatamente, né? Porque quando bate, o que o filho aprende normalmente? Porque o pai tem que pensar assim, peraí, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que o meu filho aprenda uma coisa, uma lição, dependendo da situação, e que ele não volte a repetir o erro. Esse é o meu objetivo. Quando você bate, quando você agride, você provavelmente não vai alcançar nenhum dos dois. Você vai alcançar o quê? Uma raiva do seu filho, ou você vai ensinar o seu filho a se esquivar dessa punição da próxima vez. Ele não vai necessariamente aprender a lição que você quer ensinar. Veja só o caso deste pai que agrediu a filha pequena às chineladas. Preste atenção. As imagens flagradas por uma vizinha mostram o pai batendo na filha com um chinelo. A irmã de 2 anos presencia a cena de fúria. Momentos depois, o homem volta e segura a criança de 9 anos pelas pernas e dá mais chineladas.
O motivo da surra, ela teria estragado a pintura da geladeira. Alessandro Borges foi preso em flagrante e alegou estar apenas corrigindo a filha. Eu sou um pai. E um pai tem que educar. O pai da menina foi indiciado por lesão corporal e, após o pagamento de uma fiança de R$2.000, deve responder pelo crime em liberdade. A lei da palmada, que ainda precisa ser aprovada pelo Senado, pune absurdos como esse e também castigos mais leves. Se o projeto já tivesse sido aprovado aqui no Congresso Nacional, o homem, nesse caso, seria obrigado a passar por tratamento psicológico. A intenção é mostrar que agressões desse tipo não educam. Esse pai e essa família, ela receberia a assistência necessária para que não repetisse essa agressão. E também seria assistido para que a criança saísse desse ciclo da violência. Nas ruas, as opiniões se dividem. Eu fui criada na base da palmada mesmo, né? E não me arrependo. Você espancar um filho a ponto de deixar marcas, aí é um pouco demais, é um exagero. Aí sim, deve ser punido, sim. Doutora, seus comentários vendo esse vídeo, essa reportagem. Olha, Renato, é até revoltante, né? Porque assim, a repreensão física, ela não educa, né? Não é uma palmada também que vai traumatizar a criança. Às vezes é necessário uma palmadinha, né? Não estou dizendo que tem que bater, igual esse pai fez aqui. Isso é uma agressão. A criança não tem como se defender. O que ela está aprendendo ali? Ela está pegando trauma, vai despertar raiva, ódio nela. Ela vai tentar, por meio, às vezes, da mentira, fugir, né, desse tipo de situação. Então, isso é inadmissível, né? E, realmente, o pai tem que ser punido, né? A lei está aí para isso. Isso não educa. A gente vê um total despreparo, né? Um total despreparo, uma pessoa desequilibrada que, enfim, não sabe como resolver, então parte para aquela opção. Vamos falar agora com a Rosana, e que é a mãe do Leonardo, que está aqui, que se considera uma mãe mais flexível, mais boazinha. Mais maleável. Deixa eu dar o microfone pro Leonardo. É verdade, Leonardo? Às vezes ela conta com o meu computador que ela estipula um horário sempre para mexer no computador. Ela sempre faz um horário para jogar no videogame, para estudar, sempre isso. Tem regras? É. E você segue as regras? Geralmente. Geralmente. Tem que seguir regras. É mais o jogo que a doutora falou, né? A gente põe o jogo, estipula as regras do jogo e tem que cumprir. Se não cumpre, tem as suas punições, né? Não são palmadas, mas são coisas que ele gostaria de fazer e acaba deixando de fazer. Mas é um combinado, né? Eu digo que é mais maleável porque a gente tem sempre um combinado. Então, ele é consciente das regras e consciente da consequência de não cumpri-las. Então, a gente combina e negocia isso aí. Então, você nunca recorre à palmada, à punição física? Já houve situação de precisar de uma palmadinha, mas normalmente é a conversa, né? A gente opta por conversar, por esclarecer por que tá acontecendo. Ele sabe sempre por que ele é punido, é o que a Raquel falou. Ele sabe por que ele é punido. A gente senta, conversa. E se for descumprida uma regra, tem a causa, a punição daquilo ali. Ele é filho único ou não? Filho único. Filho único. Então, e você foi criada assim também, desse mesmo estilo ou não? Eu fui um pouco diferente. Nós somos em 3 irmãs e eu fui a mais elevada das 3. Então, eu tive um pouquinho mais de palmada do que as outras, né? Quase as outras não tiveram. Mas era mais por correção mesmo. Minha mãe sempre foi de conversar e às vezes dizendo por que eu estava sendo punida também. Mas nada de agressão absurda assim. Teve umas palmadas necessárias porque eu fui um pouquinho a mais no comportamento, mas nada além. Você e o seu marido concordam nessa forma de criar o Leonardo? Eu sou divorciada. O pai participa pouco da educação, participa mais estando em visitas, estando junto, mas da educação em si, do dia a dia, participa pouco. É mais o que nós dois combinamos de como vai ser. Como que você chegou a esta forma de educar o seu filho? Foi algo que você já tinha bem antes? Você desenvolveu isso ao longo da chegada dele e o crescimento dele? Como que você chegou a essa dose que parece estar funcionando bem para vocês? Assim, eu sempre gostei muito do assunto de educação de pais e filhos. Então, tanto experiências em casa com a minha mãe, minhas irmãs, e buscando saber mais do assunto, né? Saber o que é melhor, né?
a punição, o que é interessante, lendo livros. E depois de uma certa idade, participando mais com ele mesmo, de entrar num acordo do que é legal. Nem sempre a vontade dele prevalece, a gente conversa e ele entende, porque às vezes demora um pouquinho para entender, mas acaba vendo porque não é a hora, não é a razão ainda. Leonardo, você acha que a sua mãe está fazendo um bom papel? Você gostaria que ela mudasse, fosse um pouquinho mais para lá, mais para cá, alguma coisa assim, não? Sim, ela educa bem, assim, mas tem algumas vezes que ela é meio rígida, que nem conta da escola, que quando eu tiro nota baixa ela é bem rígida, quando tem um passeio da escola também é bem rígida, e isso também eu sei que é para minha proteção, primeiramente, mas eu também queria que ela deixasse um pouco mais de liberdade assim. Liberdade para tirar nota baixa, é isso? Ele quer a mão, ele quer o braço, quer o ombro. Nunca tá bom, nunca tá o suficiente, né? Eu vou dar uma dica pro Leonardo? Pode. Léo, assim, ó, tem coisas que você não vai entender agora. Quando eu tinha a tua idade, eu também não entendia. Mas quando você tiver a idade da tua mãe ou a minha idade, você vai ver que nessas coisas de nota, de passeio, porque eu tenho certeza que esse negócio do passeio que você falou foi porque você quer fazer alguma coisa e a tua mãe fica no teu pé. Cuidado, não vai se envolver com o pessoal, não é isso? Então, é isso, porque a tua mãe quer o teu bem. Nisso você tem que agradecer a tua mãe, né? Porque ela quer que você seja um bom aluno, ela não quer que você se perca no passeio, né? Ela não quer que você se machuque. Nisso você tem que agradecer a ela. Poxa, minha mãe se preocupa comigo. Imagina se a tua mãe falasse, não, pode tirar nota baixa, não tem problema. Ia ser horrível, né? A verdade é que muitos filhos que não tiveram nenhuma disciplina, que os pais eram super liberais, deixavam tudo, fazer tudo, olha, a hora que você quiser, você vai para onde você quiser. Eles reclamam que não tiveram disciplina. Quando eles ficam mais adultos, eles culpam os pais pela vida indisciplinada que eles têm. A senhora já viu isso? Cris, eles sofrem, inclusive, né? Porque eles não se adaptam ao mundo. Eles ficam soltos no mundo, eles não têm limites, não têm parâmetros, eles não sabem para onde ir. E é difícil para eles obedecer regras. Então, a pessoa vai para a faculdade, mais tarde ela vai para o mercado de trabalho. A empresa tem regras, tem horário de trabalho, tem horário de entrada, de saída, tem o patrão, tem o chefe. E aí a gente encontra pessoas com graves transtornos de conduta, inclusive, porque ficou muito à la vontade, como se diz, né? Então, o limite, ele é necessário, ele é saudável, né? Desde que realmente haja aí uma ponderação, né? Não pode se confundir autoridade com autoritarismo. É importante a figura do pai, da mãe, ou de um cuidador, né? Então, essa figura é importante. Mas, se a pessoa não tiver limites, né, desde criança, ela vai sofrer, inclusive, e ela sente falta da disciplina. Eu li uma coisa muito interessante, que o maior presente, o segundo maior presente que os pais podem dar aos filhos, depois do amor, é a disciplina. E realmente a gente consegue ver isso no dia a dia. Porque a disciplina é necessária para tudo na vida, né? E se os filhos que rejeitam a disciplina estão fazendo a si mesmos um grande desfavor, porque estão recusando algo que vão precisar lá na frente e depois não vão ter. Bom, daqui a pouquinho nós vamos lá para o Rio Grande do Norte, mais especificamente para Mossoró, para falar com uma pessoa que participou da terapia do amor ontem. Mas antes disso, a gente vai saber agora do caso deste pai. Olha só, este pai solteiro, que já não é comum, este pai solteiro, com 3 filhos homens, consegue educá-los sem bater. Preste atenção. Ser pai é alimentar. Você põe de novo, filho. O papai que fez, viu? Ser pai é educar. Vamos lá. Tem que colocar o resultado, vai. Tabuada do 1. 1 vezes 2. Ser pai é divertir. Sem dedo no olho, sem chutar, viu? Vai, valendo. Estamos na casa do Delis, em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Ele é pai do Kaique, do Cauê e do Cauã. Por aqui não tem mimimi. Vamos arrumar sua cama um pouquinho aqui, pelo amor de Deus, hein? Enquanto uns trabalham, outros se divertem. Vamos aí, hein, maluco? Ai, ai. Pensa que só vai dormir?
Quando Delis se separou da mãe dos meninos, tomou a decisão de ficar com os 3. Para pôr ordem na casa, o pai criou uma regra, na verdade um campeonato, né? Xixi na cama, perde 3 pontos. Quem faz xixi na cama aqui? Quem é que faz xixi na cama aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Só quando eu era pequeno. Tipo ontem, né? Tá, vamos lá então. Xixi no sofá, perde 4 pontos. Quem é que faz xixi no sofá? Quem é que faz xixi no sofá, hein? Se esse estilo de educação agrada a turma, peraí, deixa eu perguntar. Quem gosta do papai, levanta a mão. O Kaique levou um pouquinho. Mentira, que dói. O que é legal ter só homem aqui na casa? Vocês podem ficar sem tomar banho? Não. Não? Eu fiquei ontem. Não, ontem você tomou banho. Que mais? Vocês podem ficar só comendo salgadinho o dia inteiro? Não. Pode ou não? Não. Podem ficar comendo chocolate sem parar? Não. Não? Pode dormir sujo? Não. Sem escovar os dentes? Não. Nossa, o pai briga comigo o dia inteiro. Pra escovar os dentes? Mas eu escovo, ele fala que eu não escovo. Pode beber refrigerante o dia inteiro se quiser? Não. Pode ficar sem estudar? Não. Pode destruir tudo? Não. Ser pai também é ser amor. Quando você olha para os 3 aqui, o que você sente? Orgulho. Muito orgulho. Porque eu acho que é muito atípico hoje. Cadê ser criado pelo pai? E eles levam isso numa naturalidade muito forte. Que legal, parabéns a esse pai aí. Vamos lá para Rio Grande do Norte agora falar com a Luísa por Skype. Alô, Luísa. Oi, Renato. Tudo bem? Tudo bem. Você está falando de Mossoró. Isso mesmo. Como é que é Mossoró? É conhecida por quê? Por ser muito quente, é muito quente. Aqui no Rio Grande do Norte. Muito quente. É muito quente. Okay. Você esteve ontem na terapia do amor aí em Mossoró? Estive sim, Renato. Como é que foi? Bom, eu aprendi o que eu já vinha praticando, né, na minha vida, que é que o amor, ele começa dentro da gente. Primeiramente, a gente precisa se valorizar, né, se amar, para que realmente o benefício disso venha vir para a nossa vida, né, que é através de outra pessoa, porque quando a gente se ama, a gente se valoriza, a gente atrai para a gente pessoas também que se amam, que se valorizam, e assim poder praticar realmente o amor de verdade, né? Que é isso que vale a pena, né? Você está num relacionamento ou está solteira? Não, eu tô solteira. E está gostando de alguém? Tô. Aham. Tomara que ele esteja assistindo. Ok. Você já participa frequentemente da terapia do amor aí ou foi a sua primeira vez? Não, eu tenho frequentado desde o início do ano, eu tenho frequentado a terapia do amor, fielmente, sem faltar nenhuma quinta-feira. Que legal. E no geral, o que tem feito por você essas palestras que você tem assistido? Tem me ensinado muito a me relacionar comigo mesma, porque tem a ver com o tema de ontem, né? Eu era uma pessoa com muito complexo de inferioridade. Eu tinha medo até de falar com as pessoas. Então, isso foi me ajudando a amadurecer, né? Eu aprendi com os meus erros. Eu tenho defeitos, eu tenho os erros. Mas, através desses erros, eu posso mudar, eu posso ser diferente. Então, é isso que eu venho aprendendo. A me relacionar comigo mesma, a me relacionar com as pessoas, a confiar mais em mim, porque eu morria de medo do que as pessoas iam pensar de mim. Então, eu venho aprendendo isso. Quer dizer, você está se preparando para que quando você estiver num relacionamento, você não venha estragá-lo com as suas próprias mãos, né? É verdade. Ok, muito obrigado, Luísa. Ok, obrigado pela sua participação. Continue participando aí da terapia do amor. Qual o endereço aí em Mossoró? Você sabe de cabeça? Sei, eu assisto na rua Antônio Vitor de Melo, na Abolição 4, no bairro da Abolição 4, número 100. Antônio Vitor de Melo. Antônio Vitor de Melo, número 100, no bairro da Abolição 4. Ok. Então, quem está aí em Mossoró pode assistir a terapia do amor também aí às quintas-feiras. Que horário?
É às 19 horas. 19 horas. Tá bom, muito obrigado, Luísa, pela sua participação. De nada. Tchau. Nós temos feito aos domingos a palestra da transformação total de pais e filhos, juntamente com a cura dos vícios. Veja só o que a Edileuza conseguiu realizar através destas palestras no sentido de ajudar o próprio filho que tinha vícios. Preste atenção. Eu cresci muito perturbado, muito triste. Quando eu era criança, minha mãe chegou a pegar faca para o meu pai, chegou a tentar matá-lo. A minha vida era perturbada, então eu tinha vontade de estar faqueando ele por motivo de traições também. Eu gostava muito de andar em farras, bailes. A partir dos 10 anos de idade, o meu tio chegava a pagar prostituta para mim. Eu tinha relação sexual com prostitutas, com as mulheres. E eu era promotor de festa, eu bebia, eu fumava narguilé, eu tomava conta de baile funk. E eu tinha uma vida muito destruída. Eu não sabia o que fazer. Eu já cheguei a agredir minha mãe, já cheguei a bater nela. Eu fui ameaçado de morte. Os rapazes que queriam me matar, eles foram à minha procura e não conseguiram encontrar. Aí eu recebi um convite de um amigo para vir ouvir a palestra. Aí eu comecei a buscar por mim. De um tempo eu fui mudando, né? A minha vida foi mudando, o interior. Eu não era mais aquela pessoa agressiva, eu parei de fumar, parei de beber. Aí eu comecei a trazer minha mãe, convidei ela aceitou o convite, ela começou a obedecer junto comigo e hoje nós estamos aqui. E minha vida me transformou, né, através do Michael ouvindo a palavra, né, então houve mudança, né, na minha vida. Assim como a Edileuza e o Maicon conseguiram superar os problemas dos vícios e também esse relacionamento mãe e filho, você poderá receber esta ajuda na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, que acontece aos domingos aqui no Templo de Salomão às 18 horas. A entrada é gratuita e aberta ao público esta palestra. Você é bem-vindo. Antes de encerrarmos, nós temos aqui uma pergunta de alguém que está assistindo e ligou para a nossa central. E eu vou passar essa pergunta para a doutora Daniela, aproveitando aqui a sua presença, o seu expertise, doutora. Por favor, Cristiane. Bom, ela disse assim, minha filha tem 13 anos e me pediu para dormir na casa de uma amiga. Descobri que ela tinha ido no forró e chegou às 5h30 da manhã. Dei uma surra nela. Acho que agi certo. O que você acha? A relação de confiança aí parece que não está funcionando muito bem, né? Então, ela descarregou ali na hora a raiva dela, o sentimento dela, mas é necessário uma conversa, né? Uma conversa mesmo entre mãe e filha, sincera, né? Porque ela mentiu, né? Ela mentiu por alguma razão. Então, a gente tem que entender como tem sido aí essa dinâmica entre elas, né? Mas a conversa, o diálogo seria o melhor caminho nesse caso. Talvez até falar, olha, então tá bom, então na próxima vez eu não vou deixar você ir na casa da sua amiga, né? Na próxima vez você vai ter que ficar em casa. Quer dizer, ao invés de dar uma surra, ela perdeu a oportunidade de ir na casa da amiga de novo. Entender, como a doutora falou, por que ela, primeiro, sentiu a necessidade de mentir. Nem sempre a criança que mente, ela está porque ela é mau caráter. Ela usa a mentira como uma ferramenta para conseguir o que quer. E não tem sempre a consciência da gravidade daquilo. Por mais que os pais falem, ensinem, a criança nem sempre vê a mentira como um adulto vê a mentira. O adulto vê a mentira como algo muito mais sério do que a criança. Então, normalmente descarrega essa raiva, essa decepção sobre o filho. Então, realmente a raiz aí parece ser a confiança. Por que ela está vendo a necessidade de mentir para a mãe, né? Eu queria pegar um gancho, Renato. Hoje a educação tem se pautado muito em cima da confiança estabelecida no senso de consequência. Ensinar a criança o senso de consequência, que toda ação tem uma reação, tem uma consequência, e ela tem que entender essa consequência para daí talvez não precisar mentir, né? Obrigado, doutora. Bom, nós vamos terminando aqui. Queria agradecer a todos aqui, a Jaidete, a Ana, também a Rosana, o Leonardo, tá bom? Bom, vocês parecem que estão já acertando a mão, já estão indo bem, continuem assim.
E obrigado, doutora. Obrigada. Pela participação. Está convidada mais vezes para vir. Venho sim. Aí ajudar os nossos alunos. Obrigado, Raquel. Até semana que vem. Até a semana que vem. A Escola Dom Responde volta amanhã, aqui neste horário. E nós nos vemos no domingo, às 18 horas, na transformação total de pais e filhos com a cura dos vícios. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.